Olá, comunidade! Boa noite! Sejam bem-vindos, bem-vindas a essa nossa live maravilhosa sobre comunicação não violenta para diálogos mais poderosos. Hoje a gente tem duas convidadas muito especiais, a Laís Yasbeck e a Estela Pittini. Sejam bem-vindas, obrigada aí por aceitar o nosso convite. Muito bom ter vocês aqui com a gente. Tenho certeza que vai ser um evento maravilhoso. Então, para a gente dar início a essa nossa noite, gostaria de saber de onde vocês vêm, de que cidade do Brasil vocês são. Temos aí pessoas de São Paulo, Curitiba, Floripa, onde mais? Contem para nós aí no chat. Boa, Alessandra, Curitiba, minha conterrânea. Seja bem-vinda. Michele, Minas Gerais, Stella, Porto Alegre. Adoro essa diversidade aí de pessoas de todo o Brasil, né? Ana Castro, Salvador, maravilhosa. Terra quente. Tô precisando aí ir para o Nordeste. Aqui em Curitiba só faz frio e chove, gente. A gente sente falta aí do sol. Até por isso hoje eu coloquei essa paisagem maravilhosa aqui atrás, né, com sol, com uma ponte. A ponte é bem ilustrativa, principalmente pelo tema que nós temos hoje, né, porque a comunicação não violenta é uma abordagem sensacional para a gente fazer essas pontes na comunicação, que é o que a gente mais tem precisado, né, nas nossas vidas pessoais, nos relacionamentos, dentro das empresas. A gente vê que nesse mundo pós-pandêmico, né, as pessoas mudaram muito seus comportamentos, as suas atitudes. Até estava conversando hoje com uma pessoa que estava trabalhando só online, voltou para o presencial e falou assim para mim: gente, estou com fobia social, né? Não sei mais como interagir, o networking mudou, estou aprendendo tudo de novo. Então é isso aí. A gente sempre está aprendendo, né? Viver é todos os dias aprender algo novo. Então é muito bom quando a gente pode ter acesso, né, a todos esses conhecimentos e experiências. Então, vou me apresentar. Meu nome é Antonella Sátiro, eu sou CEO e founder do Human Skills Manifesto, essa startup em educação que a gente fundou aí já há alguns anos. Nós começamos como um grupo de estudos e esse ano a gente se transformou oficialmente em empresa, que é sensacional, porque a gente tem cada vez mais impactado pessoas positivamente, empresas, startups, organizações, e a gente traz várias soluções para propiciar melhores ambientes e também para humanizar e acelerar profissionais de forma individual, também de forma coletiva. Então, temos vários programas que a gente oferta nessa área. Então, qual que é o problema que a gente identificou no mercado? Né? Milhões de líderes e empreendedores passam por dificuldade nas suas empresas e negócios, muitas vezes por causa da falta de treinamento, mentoria e desenvolvimento. O que eu costumo sempre exemplificar é que na escola e na universidade a gente não desenvolve as habilidades que a gente precisa quando a gente entra no mercado profissional, né? Então, a gente entra no mercado profissional com o nosso conhecimento técnico, muitas vezes, mas ninguém nos ensina a se comunicar de forma assertiva, a desenvolver a nossa estratégia, né? A desenvolver o nosso mindset de crescimento. E muitas vezes a gente fica numa posição de achar que o outro deve fazer as coisas, que o outro deve saber o que fazer, que o líder deve saber dar feedback, né? E uma coisa que a gente ensina muito aqui no Human Skills é tomar o protagonismo e as rédeas da nossa vida, para nós mudarmos o ambiente no qual nós estamos inseridos. Então, qual que foi o grande problema que a gente identificou no mercado? Muitas pessoas insatisfeitas com salários, pessoas emocionalmente desengajadas nos seus empregos, nas suas próprias empresas, e muitas demissões voluntárias,
né? A gente viu ano passado a grande demissão nos Estados Unidos, foram mais de 5 milhões de pessoas aí nos últimos anos saindo dos seus empregos para trabalhar com mais significado e propósito. Então, o que o Human Skills Manifesto faz? Ele tira pessoas e empresas do ponto A e leva essas pessoas e empresas para o ponto B, trazendo soluções de altíssima qualidade em desenvolvimento humano, para que todo mundo possa ganhar mais, alcançar melhores cargos, se desenvolver profissionalmente e empresas também a prosperarem no que a gente chama de uma nova era. Então, a gente conta os segredos que ninguém conta para nós quando a gente entra nesse mundo profissional. Então, a gente é uma EduTech que capacita pessoas e líderes para alcançarem o seu potencial máximo. E a gente acredita que através da consciência, da gestão emocional e do desenvolvimento, a gente gera um mundo melhor. Então, o nosso mote é deixar o mundo um pouco melhor do que a gente encontrou. E isso acontece quando nós tomamos essas rédeas e esse protagonismo. Então, alguns dos nossos diferenciais, né? A gente imagina um mundo onde as pessoas são mais conscientes, sabem gerenciar melhor as suas emoções, desenvolvem essa estratégia que nos leva a ter sucesso. E quando a gente fala em sucesso, o sucesso, óbvio que ele também é financeiro, mas ele está muito mais ligado com o salário emocional e o atingimento de metas e objetivos daquilo que a gente acredita, né? Então, a gente facilita todos esses processos. Temos aí uma comunidade com mais de 150 pessoas, embaixadores, vários voluntários que trabalham com a gente, né? E já impactamos positivamente mais de 5.000 pessoas e já treinamos mais de 3.000 líderes com a nossa metodologia proprietária, que se chama Human Build Up, que é a construção e a desconstrução do ser. Quem somos? Né? Somos autores, para quem ainda não conhece o manifesto, depois entra no nosso site para ler o manifesto, aquilo que a gente acredita, nossos princípios, nossos valores e tudo que a gente leva para dentro das empresas em termos de transformação. Temos vários embaixadores, né? Aqui tem muito mais, são mais de 35 que participam dos nossos programas e depois personificam a mensagem para serem agentes de mudança nos lugares e nas empresas onde estão inseridos. E como que a gente faz isso? Né? Através de programas, de mentoria coletiva, mentoria individual, palestras, workshops. A gente também faz mentoria para quem quer fazer transição de carreira, para quem quer se tornar líder, executivo. A gente trabalha muito a liderança, todas as habilidades humanas e também atuamos em escolas e universidades, propiciando esses ambientes mais inovadores. Fazendo aqui um pouco do nosso jabá também, para quem quiser saber mais sobre a Jornada da Liderança Humanizada, é o nosso programa Premium. Nós já estamos indo para a terceira versão da Jornada da Liderança Humanizada e temos aqui os nossos Master Trainers, que são executivos do mercado, empreendedores, fundadores de startups, LinkedIn Top Voices, ensinando temáticas que vocês não vão ver em nenhum outro lugar. A gente fala de segredos, ego, interesse nas organizações, jogos de poder, agenda ESG, colocando o ser humano no centro, liderança e antroposofia, enfim, é uma série de temáticas que incentivam, inspiram confiança, estágios da consciência e resultados exponenciais. Então, todo mundo que passa pelas nossas jornadas consegue aí trazer 2 a 3 vezes mais resultados, não só na vida pessoal, mas também na vida profissional. Então, depois aí dessa nossa rápida introdução, quero começar a nossa live e fazer também a chamada aqui para a Laís e para a Estela, nossas participantes e speakers maravilhosas, consultoras na área de comunicação não violenta. As duas são facilitadoras e trazem esse diálogo tão importante
para nós, que é criar essas pontes de comunicação para que as empresas, as pessoas, os relacionamentos sejam cada vez mais humanos. Então, a Laís, sócia da Catris, consultoria especializada em apoiar pessoas e organizações, e traz aí também uma temática revolucionária, maravilhosa, sobre consciente de inteligência espiritual. Laís, você vai contar para nós o que isso quer dizer, porque aposto que está todo mundo aqui curioso para saber, né? Pode deixar. Já vou te dar aí o microfone para você falar também um pouco sobre isso, né? Facilitadora de comunicação não violenta, mediadora de conflitos, que é o que a gente precisa muito, né? O mundo está repleto de conflitos, polarizações, a gente precisa cada vez mais encontrar esse caminho do meio, então é muito importante que a gente desenvolva esse pensamento crítico e analítico para a gente ter opiniões realmente embasadas em fatos, dados, e para a gente saber argumentar de forma consciente, positiva e humana, né? Laís também é gestora de RH, então seja bem-vinda, muito obrigada, muito bom ter você aqui com a gente. Obrigada, Antonella. Boa noite, pessoal. Obrigada pelo convite. Imagina, a gente que agradece. E a Estela, também consultora e facilitadora de várias temáticas, inclusive comunicação não violenta. A Estela também trabalha com integridade corporativa e cultura organizacional, muito importante, né? Quando a gente fala de cultura, a gente não fala só de uma pessoa, mas de várias pessoas, envolve muito o inconsciente individual, mas também esse inconsciente coletivo, que forma as culturas que nós estamos inseridos. Então, criar essa consciência e perceber os padrões que permeiam os lugares onde a gente está é muito importante. Também advogada, adoro pessoas multipotenciais, né? Aqui no Manifesto, na nossa comunidade, a gente tem muitas pessoas que são multipotenciais, porque o futuro do trabalho é sobre isso. E provavelmente nos próximos anos a gente não vai ter pessoas só com uma formação ou trabalhando em apenas uma área. Nós vamos ter muitas pessoas trabalhando em várias áreas, porque somos seres humanos e estamos em constante transformação. Então, Estela, seja bem-vinda. Obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço. Obrigada pela oportunidade. Maravilhosas, muito bem. Então, agora eu paro de apresentar, porque agora nós vamos dar início à nossa live e vamos começar aí esse bate-bola sensacional. Então, o que é a comunicação não violenta? Né? Essa abordagem tão poderosa, transformadora, criada pelo psicólogo Marshall Rosenberg, ela oferece esse caminho para a gente estabelecer conexões humanas, resolver conflitos, cultivar relacionamentos saudáveis, e baseia muito nessa ideia de que todas as pessoas têm necessidades universais e que a gente pode e deve cada vez mais expressar os nossos sentimentos e necessidades de forma clara, sem recorrer à violência verbal ou emocional. Né? E um dos nossos grandes líderes da humanidade, ou melhor, vários grandes líderes da humanidade, Gandhi, Nelson Mandela, Malala, Michelle Obama, são grandes exemplos que trazem a comunicação não violenta nos seus diálogos. Então, para a gente dar esse início, eu vou chamar vocês duas para se apresentarem, falarem um pouco de vocês e para comentarem por que vocês escolheram a CNV como um dos principais temas que vocês trabalham e como que a CNV mudou a vida de vocês. Quer começar, Estela? Posso? Tá bem, vou começar então. Obrigada, Laís. Bom, então, boa noite, pessoal. Meu nome é Estela. Sou, então, advogada de formação, né? Aí há 12 anos atuando no mercado corporativo, tenho especialização em direito empresarial e aprofundei, então, meu conhecimento na área de integridade corporativa. Vinha trabalhando também com as temáticas envolvendo ESG, tanto em empresas mais conservadoras quanto no meio das startups.
E também, paralelamente, faço vários estudos aí na área do desenvolvimento pessoal e autoconhecimento, desde antes até da graduação, que complementam bastante, que me trouxeram essa ideia de que, na verdade, a gente não faz grandes transformações nesse âmbito socioambiental, né, nas empresas, ou até faz, mas são pouco coerentes quando o ambiente interno está com dificuldades e desafios, né? Que tornam, às vezes, até um tanto quanto tóxicos, né? A convivência, a conversa, e não só isso, assim, mas não provocam espaços de diálogo em que, inclusive, melhorias poderiam acontecer até da porta para fora da empresa, né? Então, assim, voltando um pouquinho para a CNV, né? Vou trazer o que é que para mim é mais relevante, assim, né? Até antes de ser essa inter-relação entre pessoas, ela começa muito no âmbito interno, né? Então, no nosso mundo pessoal, assim, então, como é que a gente evita omitir o que a gente precisa e muitas vezes acabar até, bem como a palavra diz, né, não violência, sendo violentos com a gente mesmo. Então, é um caminho muito ligado à questão da escuta do que a gente sente, seja numa escala menor, como, por exemplo, não, menor em termos, né, extremamente relevante, mas assim, um cansaço que a gente está sentindo em momentos de muito trabalho e que muitas vezes a gente ignora, né, ou fica ali alimentando discursos do tipo, trabalha enquanto os outros dormem, ou tomando rios de café e não se permitindo esse descanso, né? Isso seria uma violência com a gente mesmo. E em escalas maiores, às vezes, quando a gente não comunica numa relação até que é extremamente importante, uma necessidade que a gente tem de, enfim, ser mais respeitado em determinadas situações, em ter mais autonomia, em ter mais liberdade de expressão, enfim. Então, são diversos âmbitos que a gente vai primeiro precisando escutar na gente, porque se a gente não escuta na gente, fica também muito complicado a gente ter consciência de que acontece no mundo interno dos outros, né? Ou ao menos que eles têm direito de terem esses sentimentos, essas insatisfações, e que a gente deve sim escutar a eles, além de, às vezes, palavras que são pouco significativas, mas que por trás, ou até agressivas, né? Mas que por trás escondem uma grande insatisfação, uma tristeza, ou algo que não está sendo contemplado da maneira como poderia ser. Então, foi isso assim que acabou me trazendo para a CNV. A primeira vez que eu escutei sobre foi em 2013, na época eu estava estudando mediação de conflitos, mas não foi quando eu realmente me aprofundei. Nesse percurso de lá para cá, né, de 10 anos, eu estudei muito sobre mim mesma também, então acho que me deu esse repertório para conseguir, no momento que eu aprofundei o estudo em 2019, de conseguir já ser um espaço de escuta de mim mesma, né? Então essa barreira eu já não enfrentava mais, mas ainda assim me trouxe uma perspectiva muito grande de que então comunicar ia muito além do que a gente fala, né? E que haviam várias formas de conseguir construir um diálogo em que, além de eu comunicar o que eu estava sentindo, eu poderia fazer isso de uma forma que houvesse, não fosse por imposição, né? Ah, então agora a gente fala sobre colocar limites, né? Mas como que a gente faz isso de uma maneira que não gera daqui a pouco no outro até uma culpabilização, uma defensiva, ou efeitos que não constroem relações profundas de verdade? E aí essa com certeza foi a maior transformação na minha vida, assim, né, pelo âmbito da CNV, porque eu costumava muito calar para agradar, e isso era uma ideia, uma percepção errada de que assim eu estaria sendo boa para os outros, né? Mas, na verdade, não estava. Inclusive, é uma espécie de violência quando a gente omite, porque a gente não está dando para o outro a oportunidade de daqui a pouco ser melhor, né, nos ajudar no que a gente precisa e que a gente consiga efetivamente estar presente naquele vínculo, consiga conservar ele, né? E, portanto, é uma forma da gente valorizar o outro quando a gente comunica o que a gente precisa. Essa foi uma grande virada de chave a partir da CNV. E é por isso que hoje eu busco trazer ela para o âmbito empresarial, porque nesses 12 anos aí de experiência dentro do corporativo, vi bastante em questões de âmbito até do direito societário, questões societárias ali de sócios, desentendimentos e muitas vezes falta de diálogo,
mas também e principalmente algo que me comove bastante é a questão de colaboradores e desengajados ou com sentimentos de desvalorização por essa omissão de espaços de diálogo que sejam dignos, assim, né? Então é isso. Hoje eu trago através de workshops e trilhas de aprendizado para empresas. É um caminho aí que me satisfaz bastante para que eu possa sentir que é um começo de uma transição aí cultural, que é a passos lentos, mas que com certeza começa de dentro para fora. É isso. Passar aí para a Laís. Ai, muito legal, Estela, principalmente porque eu me identifico muito com a tua fala também, foi um dos motivos que me encantou a CNV. Antes de eu começar, eu até queria ver, já vi que a Ana colocou aqui no chat que ela já atua mediando em escolas, que ela se formou em mediação não violenta, escuta orgânica, que interessante. Depois, Ana, quero saber mais da sua experiência, porque mediar em escola é um desafio e tem um impacto, né, muito grande. É muito legal esse trabalho de comunicação não violenta e mediação em escolas. Eu queria pedir para quem puder trazer um pouco o que conhece da CNV, só para saber assim, sou completamente leigo na CNV, quiser colocar ali no chat, sou leigo na CNV, não sei nada, ou já fiz alguma coisa, já conheço alguma coisa, se puderem colocar no chat, porque daí ajuda a gente a entender um pouco com quem que a gente está conversando aqui. Eu sou administradora de formação, tenho MBA em RH, eu sempre trabalhei na parte de RH, gestão de projetos de educação, e aí fui fazer uma formação em mediação de conflitos, porque eu também tinha um pouco esse perfil da Estela de agradar o outro, e o conflito mexia muito comigo. Eu falava, gente, como é que as pessoas estão indo para esse conflito? Então, eu fui fazer mediação de conflito porque eu queria resolver o conflito dos outros. E aí eu fui perceber o quanto, assim, estava completamente equivocada, primeiro desse lugar, né, de orgulho de eu querer resolver um conflito alheio, e o que a CNV me trouxe, porque a formação de mediação de conflito que eu fiz foi baseada na CNV, foi um olhar para mim. Foi esse lugar, o mesmo lugar que a Estela atrás, que a CNV me ajudou a recuperar a minha voz, a eu ter voz das minhas coisas, das minhas necessidades e colocar isso, né, para o mundo, porque eu desde criança aprendi que eu não podia sentir raiva, né, eu não podia me colocar com raiva, isso era errado, eu não ia ser amada se eu fizesse dessa forma. Então eu aprendi a me calar, desse mesmo lugar que a Estela trouxe, assim, aprendi a me calar e olhar muito para as necessidades do outro. Então a parte da empatia eu sempre desenvolvi muito, mas a parte da assertividade, de como me colocar e como trazer as minhas necessidades e os meus sentimentos, enfim, eu nunca soube expressar sem fazer isso de uma forma que fosse para o extremo, né? Da raiva ou de uma violência, enfim. E a CNV me trouxe o caminho. Você pode fazer isso, tem uma forma e tem um jeito, e você consegue. Vai lá, que foi o que a CNV me trouxe. Me deu essa voz de volta. E ela me ajudou a ressignificar o que é conflito, porque eu achava conflito algo ruim, e conflito não é ruim, conflito é algo que é uma oportunidade da gente olhar o que está vivo dentro da gente. Então, o que é importante para mim, o que é importante para o outro. Então, o conflito, ele é uma oportunidade muito boa, ele tem uma energia vital ali de algo. Se for pensar, quando a gente está, tipo, não estar numa relação que a gente se importa, a gente se afasta, fica uma coisa fria, a gente vai cada um no teu canto, aquilo não é importante para mim. Quando eu tenho conflito é porque aquela relação é importante para você de alguma forma, porque tem algo ali que precisa ser visto. O que esse conflito está querendo me dizer? Então, quando eu descobri a comunicação não violenta, ressignificou tantas coisas, né? Recuperei a minha voz e descobri essa outra visão de conflito, e hoje eu olho para isso de outra forma. Queria ver o que as pessoas colocaram aqui. A Ana se formou nessa especialidade, a supervisora educacional. Ai, que legal, fez trabalho nas escolas. Leonardo é advogado, conhece o conceito, mas está aprendendo sobre essas ferramentas para autodescobrimento. Que legal. A Karen conhece o conceito e queria se aprofundar sobre aplicações práticas no ambiente de trabalho. Legal, a gente vai dar alguns exemplos aqui. Hoje é mais um bate-papo, né? A gente não vai dar uma prática para vocês,
Não é um workshop de prática, mas eu acho que já vai dar alguns exemplos que vão ajudar. Acho que era isso. Perfeito. Então, para a gente ir, né, não tanto para a parte prática, mas acho legal vocês trazerem alguns exemplos, né, para as pessoas de como aplicar a comunicação não violenta, né, e mostrando como que ela ajuda a estabelecer essa ponte para esses diálogos mais profundos e significativos, né? Então, se vocês puderem exemplificar como construir, como expressar essas necessidades, acho que vai ficar bem claro aqui para o pessoal que está participando. Bacana, quer começar, Laís? Tá bem, então vou seguir aqui. Então, aproveitando até que tem bastante gente que já está familiarizado, né? Vamos já para a parte mais falando de exemplos práticos. Eu gosto bastante da ideia, né, também que a CNV traz da questão da autorresponsabilidade, que eu acho que ressoa bastante até com o que tu trouxe, Antonella, sobre o Human Skills, né? Essa ideia de que somos protagonistas, né, onde estamos, e então também cabe a nós não só estar conscientes do que a gente precisa, mas também conscientes de que não é o outro quem nos machuca, né? Assim, não vou entrar na polêmica envolvida disso, porque a gente sabe que sim, existe muito abuso, existe muita situação aí de aproveitamento até de situações de poder, trazendo até para o âmbito do ambiente de trabalho, né? Mas se a gente está num vínculo que vale a pena, né? Se ainda existe espaço para a gente trabalhar a relação, é bacana a gente ter essa noção que a CNV traz, que é para a gente falar sobre o que a gente sente, não sobre o que o outro fez, né? Então, um exemplo bacana, assim, que me vem, por exemplo, cada pessoa é de um jeito, né? Digamos que a gente tem um colaborador que está ali iniciando a sua vida profissional e está querendo se sentir mais seguro, e aí entrega um relatório para o seu líder e recebe um feedback bem negativo, do tipo, tá muito incompleto e extremamente longo ao mesmo tempo, pouco objetivo, muito frustrante a leitura, que é bem rígido, assim. E aí a pessoa recebe, traz para casa, melhora, se sente mais confiante, entrega de volta e nunca recebe um novo retorno, né? E aí aquilo fica ali dentro, remoendo e tal. E aí poderia ter o caminho de nunca trazer para a pessoa, né, para aquele líder e acabar alimentando um sentimento de insegurança. Daqui a pouco aquilo até aconteceu mais de uma vez. Mas se a gente está nesse papel de acreditar que a gente é protagonista, né? E também ciente de que comunicar também é trazer o que a gente precisa, a gente pode chegar, por exemplo, para esse líder, essa pessoa, né? E não chegar numa abordagem do tipo, tu me faz sentir desvalorizada, né? A tua ação não me traz segurança, né? Não é a partir daí. Então, o que a CNV propõe é que a gente parta de uma observação, que seria o fato gerador daquele sentimento de insegurança, né? Que seria uma ausência de feedback depois de um feedback negativo, pontuar que foi esse o fato relevante, assim, que trouxe aquela insatisfação, mas sem um julgamento em cima, né, de isso é falta de consideração ou qualquer coisa que vai levar o outro a uma defensiva, né, e trazendo um sentimento, assim, olha, para mim é importante que haja um retorno depois dessa minha segunda entrega, para que eu construa a minha confiança. E aí vem a parte do pedido, né, que a CNV traz, que é, será que para ti é viável quando eu te entregar um trabalho, tu lembrar de me passar o feedback, eu posso também te chamar, como for ficar melhor. A ideia é trazer um campo de diálogo, entende? Mas eu quero saber se é viável a gente ter esse combinado, porque eu estou construindo a minha confiança e isso para mim é relevante, sabe? Algo nessa linha que tira do outro, né? Porque é muito sobre o que eu tô sentindo. Pode ser que se fosse a Laís no lugar, ela não sentisse a mesma coisa, então também a gente não pode querer que o outro adivinhe que é assim que a gente se sente. Se ele pratica uma escuta empática, enfim, pode ser que ele perceba, mas não dá para a gente partir desse pressuposto, né? É uma questão realmente de ir atrás do que a gente precisa, de se satisfazer. E a CNV traz essa ferramenta para que a gente possa
construir esse campo de conversa, né? Não é com imposição, um pedido, ou nossa, se tu não fizer isso, eu vou me sentir assim ou assado. É, poxa, para mim me faria bem. Assim eu me sentiria mais satisfeita na minha necessidade de construção de segurança. Algo nessa linha, não sei se ficou claro. Fiquem à vontade aí também para complementar. Ótimo exemplo, adorei esse exemplo. E é exatamente isso, a gente precisa aprender a falar de nós e não do outro. Então, a gente, né, desde que nasceu, aprendeu a se comunicar, a gente tem muito essa visão do outro. Então, de falar, se aconteceu alguma coisa, assim, ah, você é egoísta, você é folgado, você não fez isso, você não fez aquilo, rarará. Então, na relação com o outro, a gente tem a tendência de criticar o outro, ou de falar o que o outro precisa fazer por nós. A gente não aprendeu a falar de nós. Então, de virar e falar assim, ao invés de falar você é egoísta, de falar assim, cara, tô me sentindo sozinho, preciso de apoio. Quero apoio. Como que isso pode ser feito, entendeu? Ou, enfim, tem muitas formas que a gente precisa ressignificar esse jeito de criticar, que a gente vai para um lugar de crítica para o outro e que a gente pode falar de como a gente está se sentindo. Só que essa mudança parece simples, mas ela não é. Porque a gente precisa mudar mesmo a lógica, que a gente está muito acostumado a esse foco no outro. Então, é como se fosse aprender uma nova língua mesmo. Então, a gente fala, eu brinco que eu não sabia me comunicar antes, e que depois de aprender a CNV foi quando eu descobri que eu não sabia me comunicar. Porque é como se fosse aprender uma nova língua. Você precisa ressignificar esse jeito de olhar para si. E daí você precisa estar conectado com você. Porque a gente fica tão no automático, então é muito fácil ver, o outro deixou a toalha em cima da cama e eu fiquei irritada porque eu já falei 1000 vezes para ele. Cara, como é que eu estou me sentindo com isso? Qual que é a minha necessidade com essa situação? Eu preciso me conectar com isso para eu poder falar desse lugar. E não é algo fácil a gente mudar essa chavinha. Mas é o que eu vejo que faz toda a diferença. E aí a gente muda esse foco de achar que é o outro o que causa essa nossa dor, né? Que é o responsável pelo meu sentimento de raiva, por exemplo, é o outro que causou? Não. O que causa esse sentimento é a minha necessidade atendida ou não atendida. O outro, ele é gatilho, ele é um estímulo para eu perceber que essa necessidade não está sendo atendida. E aí a gente consegue se conectar com essa necessidade e falar a partir desse lugar. Então, eu acho que esse é o principal ganho. E quando você consegue fazer esse trabalho de falar de si, ter essa consciência de si, quando o outro faz algo para você, quando o outro te critica ou vem para um lugar, você está sendo muito egoísta, você está sendo incompetente, ou enfim, faz alguma crítica de um relatório, você não entra num lugar da defensiva diretamente. Porque você sabe que o que está motivando o outro a falar isso é a necessidade dele que não está sendo atendida. O sentimento dele está relacionado à necessidade dele. Não diz respeito a mim diretamente. Óbvio que eu posso contribuir, mas daí eu não preciso ir para uma defensiva direta, porque daí é onde a gente não consegue dialogar, quando os dois estão na defensiva. Eu posso parar e falar assim, opa, tá, essa fala dele tem uma necessidade minha aqui de respeito que não está sendo atendida, deixa eu cuidar disso depois e deixa eu entender o que está acontecendo com ele. Então, ele está me falando isso por quê? Será que ele precisa de mais cuidado? Será que ele precisa de atenção? Qual que é a necessidade da pessoa que está por trás, né? Que está por trás da fala dela. Ou eu posso falar assim, olha, não consigo te ouvir agora, eu preciso cuidar da minha necessidade de respeito que não está sendo amparada aqui. Então, se alguém vem com uma violência, né? Qual que é a necessidade que está por trás, ou me conectar com a minha, e às vezes não tem momento para o diálogo ali naquele espaço. Mas é isso que é importante. Toda violência é uma expressão trágica de uma necessidade não atendida. Então, essa fala do macho, assim, acho que é super simbólica, porque é a gente se conectar exatamente com o que está por trás. Enfim, acho que é isso, está trazendo outro. Perfeito, Laís, arrasou. Vocês duas arrasaram aí, trouxeram pontos super importantes. E tem algum exemplo, assim, que te marcou bastante, Laís? Onde você teve que se expressar, ou, né, que você viu alguém se expressando e que fez toda a diferença? Comenta um pouco desse exemplo e dessa estrutura para nós, por favor. Eu pensei em dar um exemplo, meio que na outra linha do que a Estela trouxe do corporativo. Então, num lugar de liderança.
Então, por exemplo, tinha uma liderada que ela tinha muita dificuldade de dar reporte. E eu tinha uma necessidade de reporte, na verdade, né? Não é que ela tinha uma dificuldade, ela simplesmente estava fazendo o trabalho dela, mas eu tinha uma necessidade de ter um pouco mais de visão do que tinha avançado e que não tinha avançado. E aí, na hora de trazer isso, a gente pode trazer de um lugar, porque normalmente as lideranças acabam indo para um lugar tipo assim, eu gostaria que você fizesse isso, né? Preciso que você me mande um relatório de tal jeito, todos os dias e tal. E a liderança também pode ir para esse mesmo lugar, de tipo assim, olha, estou sentindo uma necessidade de mais visualização das coisas. Eu estou um pouco insegura das coisas que estão acontecendo. Então, de trazer mesmo esse lugar de vulnerabilidade. Eu estou um pouco insegura das coisas que estão acontecendo, porque eu preciso também reportar isso para frente. Como que a gente pode melhorar a nossa comunicação aqui? Como é isso para você? E o que você tem de sugestão para a gente cuidar dessa necessidade que eu tenho aqui de ter um pouco mais de segurança e confiança e poder reportar isso para frente. Então, eu não estou pedindo para ela o que ela tem que fazer, mas eu estou trazendo a minha necessidade para que talvez a gente possa construir juntas. E foi isso que eu fiz e ela conseguiu trazer. Então, ela falou assim, olha, se eu mandar para você toda semana um reporte de tal jeito, eu não precisei falar qual era a informação que eu precisava. Ela conseguiu construir. Então, você consegue ir criando essa autonomia também na pessoa e você pode trazer a tua vulnerabilidade também no lugar da liderança. Então, acho que era isso. Nossa, perfeito, exemplo perfeito. A Karen também aqui falou, ótimo exemplo. Porque algo que vocês falaram que fica muito claro, né, que eu vejo muito também na cultura brasileira, a gente sempre parte do pressuposto que o outro entendeu perfeitamente aquilo que a gente falou, né? E a gente não pergunta, não refraseia, né? Não valida o que foi dito, o que foi acordado. E esse é um grande abismo que a gente tem nas comunicações, não só em relacionamentos pessoais, mas também relacionamentos profissionais, né? Porque a gente deixa muita coisa pelo caminho, ao invés de fazer esse apanhado, né? Eu sempre dou um exemplo nas mentorias, por exemplo, no México, né? A cultura mexicana, os mexicanos, eles sempre depois que eles explicam algum argumento ou falam alguma coisa, eles perguntam, me hice compreender? Qual que é a diferença? A pessoa está perguntando, eu me fiz compreender? Ou seja, o paradigma, né, da comunicação, ele vem para quem está se comunicando. No Brasil, o que a gente geralmente pergunta? Você entendeu? Né? Então, é uma mudança de paradigma muito sutil e que a comunicação não violenta traz de uma forma muito simples. Né? Eu coloquei aqui para vocês um passo a passo, né, de como ir montando essa comunicação a partir do exemplo que você, Laís e a Estela trouxeram, para o pessoal acompanhar e realmente colocar em prática. Porque tudo que a gente fala em termos de habilidade humana, né, na teoria a gente sabe. Vocês vão sair daqui hoje sabendo a teoria. Mas o que vai mudar realmente é a prática de vocês no dia a dia, de começar a experimentar esse novo comportamento, essa nova atitude, para trazer esse protagonismo. Né? A gente só consegue ressignificar um hábito quando a gente testa. E a gente nunca vai fazer perfeito da primeira vez. Pode ser que na primeira vez a gente fale, não seja tão bom, aí a gente vai testar de novo, vai ter aprendizado, né? Então a gente vai pivotando, né, essas novas atitudes que a gente quer criar, e é isso que nos molda como seres, e nos vê como esse ser que é moldável, que é uma escultura em construção, que é o que a gente chama aqui no manifesto da metodologia de construção e desconstrução do ser, né? Então, Estela, você tinha levantado a mão, por favor, pode falar. Não, bacana, bom trazer também esse contexto, né, de que realmente não é algo simples, a gente não muda o que a gente construiu, né, de ferramenta de linguagem, sei lá, por 30, 40 anos, de uma maneira simples, mas é essa questão do se abrir para algo novo, né, experimentar e a partir da sensação que isso traz a cada vez, se tornar mais provável que a gente queira utilizar de novo, queira continuar aprofundando nesse estudo, né.
E com relação à questão que tu trouxe do Se Me Fiz Escutar, eu achei bem interessante até por essa questão cultural, e também me lembrou algo que o Dominic Barter, né, que é um dos maiores aí propagadores da CNV traz, e que é a questão de, quem sabe, a gente perguntar, talvez assim, trazendo um contexto, não pode até parecer um pouquinho grosseiro, mas o que foi que tu entendeu do que eu falei? Porque o que vem, né, tem uma chance enorme de ser algo muito diferente daquilo que a gente achou que tinha passado. Então, é uma experiência quase, enfim, muito diferente, assim, um dos exercícios que se faz até em workshop de CNV é esse, assim, né, trazer para uma dupla ali o que tu tá comunicando e aí perguntar o que tu entendeu do que eu disse. E ver o que o outro diz e ver quantos por cento realmente chegou nele, né? Porque ele vai ouvir com o mundo interno dele, com o nível de atenção que ele consegue ter, com as experiências de vida que ele tem, e não necessariamente vai ser absorvido da mesma maneira como tu imaginava, né? Então, aí, às vezes, tu consegue evitar algumas quebras de comunicação, principalmente dependendo da relevância daquela conversa, né? Do nível de importância. Então, é também algo legal aí de tentar praticar. Perfeito, perfeito. E você trouxe um ponto muito interessante na tua fala, que é a escutativa, né? Às vezes a gente acha que escuta, né? Na verdade, existe uma grande diferença entre escutar e ouvir, né? Entra muito aí na teoria U e nos níveis de consciência, né? Porque quando a gente fala, a gente se expressa não só com a voz, mas também com a linguagem corporal, com as expressões faciais, com as nossas microexpressões, que é algo que a gente muitas vezes não está habituado a perceber como um todo, né? A sentir no corpo, né? Então, o que vocês gostariam de trazer para o pessoal que está participando, né, em relação a essa escutativa, a esse entendimento de necessidades de cada indivíduo, que podem ser técnicas, dicas, conselhos para quem está aqui com a gente e para quem vai nos ouvir depois também e nos ver pelo YouTube, que faz a diferença? Pode começar aí, Laís. Vou passar para ti agora. Tem uma coisa da escutativa que a gente não aprende a escutar de verdade, a estar completamente presente. O que a CNV traz é que a escutativa é você oferecer sua presença para o outro. O que é oferecer sua presença? É que não tem nada para resolver do outro. A gente não tem nada para, sabe, você não tem nada que mudar do outro, você não tem que aconselhar, você tem que sustentar aquilo que a outra pessoa está trazendo. Tem até uma analogia que alguém faz, que é como se a gente fosse uma mesa, sabe? Uma pessoa que está com uma bolsa, com um monte de coisa, precisa achar um negócio dentro da bolsa e não consegue achar, então ela precisa jogar em cima de uma mesa para reorganizar e conseguir colocar as coisas de volta na bolsa. Então, a escutativa é oferecer essa mesa. Eu só estou ali oferecendo, e daí vai para um lugar de confiar que o outro ele tem todos os recursos que ele precisa para resolver o problema dele. Então, vai para um lugar de você confiar que o outro está ali inteiro, ele é uma pessoa inteira, ele tem todos os recursos para dar conta. Então, tem um lugar de oferecer uma escuta empática que a CNV traz, que é muito poderoso. E vocês já devem ter percebido a diferença que faz quando alguém te escuta verdadeiramente, que alguém que te dá conselho. Então, eu muitas vezes estou desabafando com a minha mãe vem e já começa a querer me dar conselho. Eu falei, mãe, não quero conselho agora, me escuta primeiro. Daí sabe, daí ela consegue, às vezes ela fica até meio, tipo, quando eu termino de falar, ela fica assim, não sabe nem como complementar. Tipo, por que eu falo agora? Porque se eu não posso dar conselho. A gente não está acostumado a esse lugar de não dar conselho e não ir para esse lugar. E é muito poderoso quando a gente oferece isso. E aí, o objetivo da escuta é a gente também tentar se conectar com a necessidade que o outro está trazendo. E talvez só ser só um espelho do que ele está trazendo. E aí eu vou dar um exemplo de coisas até com criança, que é bem interessante. Então, meu afilhado, ele tem 2 irmãos, tem 3 anos, ele tem 2 irmãos mais novos que são gêmeos. E aí, teve uma vez que os irmãozinhos estavam indo para cima dele, e ele foi empurrou, deu um chute, assim, na criança, que não tinha nem 1 ano.
deu um chute. Aí, a primeira coisa que a gente faz é falando assim, não, não pode chutar o teu irmão. Você não pode chutar teu irmão. Mas por que ele chutou? Tem uma necessidade ali por trás. Então, virar para aquela criança e falar assim, olha, a próxima vez que ele for para cima de você, assim, pareceu que ele estava invadindo seu espaço, não foi? Daí ele olhou para mim e fez assim, ele estava invadindo, tipo, imagina os dois irmãos vindo, ele estava invadindo seu espaço, você queria o teu espaço, né? Então, a próxima vez que ele vier, fala para tua mãe, que tipo assim, mãe, eles estão invadindo meu espaço, ao invés de você empurrar. Então, é uma forma de você se conectar com a necessidade dele que está por trás. E as crianças aprendem muito rápido, porque depois disso, toda hora que os irmãozinhos ele até começava a repetir. Falando assim, estão invadindo meu espaço, estão invadindo meu espaço. Mas você cria, você consegue ensinar uma nova resposta que ele pode ter para uma necessidade que ele tinha, que a única forma que ele sabia naquele momento era empurrar. Mas você está ensinando ele uma outra resposta para aquilo. Então, é só um exemplo para mostrar que sempre tem uma necessidade por trás, que a gente precisa se conectar, e muitas vezes nem a própria pessoa, quando está trazendo um desabafo, ela está conectada com essa necessidade. Então, a escutativa é fazer um pouco esse espelhamento para ajudar a pessoa a se conectar com esse lugar. Quer falar, Antonella, ou complemento aqui? Fica à vontade. Não, pode complementar, vai lá. Tá bem. Não, eu achei bacana a parte que tu trouxe da escuta, né? Essa que a gente não sai querendo ajudar. E para mim isso é um super desafio, assim, eu acho que, enfim, me pego muitas vezes, eu tenho que me segurar, assim, é quase, não sei por que que é tão forte, na verdade, acho que é esse instinto, né, de querer ajudar, mas é muito bacana quando tu traz essa questão de confiar que o outro tem as ferramentas, e é totalmente verdade, assim, quando às vezes a gente só desabafa e aquilo já nos ajuda, era só aquilo que a gente precisava, né? Mas aí se vem uma interferência, com a melhor das intenções, acaba que às vezes até a gente nem termina o desabafo, porque já desvia, né? E aí aquela boa intenção acaba nos trazendo até um desafio, assim, né? Mas super compreensível, né? Na forma como a gente foi educado a se comunicar, assim. E um ponto que eu acho que tem a ver com essa questão do espelho, assim, é essa questão de daqui a pouco, por exemplo, trazendo um exemplo de ambiente de trabalho, assim. Muitas vezes a gente se frustra quando alguém tá com uma atitude mais agressiva, né? Poxa, a gente está lá se esforçando para estar de bom humor, pô, tem que estar lá todo dia, e aí tem aquele colega que é mais grosseiro e tudo mais, assim, na forma de se portar, e de fato não é algo que a gente precisa conviver calado, né? Já entra aí, daqui a pouco é uma coisa corriqueira, vai lá e conversa com ele. Mas assim, o quanto será que existe de frustração por trás daquela atitude raivosa, né? Assim, então essa escuta empática também vai para esse lugar de ter consciência que, como diz o Marshall, né, toda violência é uma necessidade não atendida. É um reflexo, né, um reflexo trágico de uma necessidade não atendida. Então, eu sei que é duro e muitas vezes parece um tanto injusto, mas para a gente não criar um contexto ali de todo mundo irritado, então, e frustrado um com o outro, né? Às vezes, se tu tá um pouquinho melhor, se tu tem um pouco para dar, daqui a pouco, poxa, tenha essa empatia de que provavelmente ele tá pior que tu, sabe? Assim, é bem provável que a pessoa que tá naquele comportamento, ela não tá bem, né? Ela só não tá sabendo fazer o uso fazer uma gestão da sua emoção, assim. E talvez vá demorar muito tempo para conseguir, tu vai ter que conviver com aquilo, daqui a pouco tu pode dar um toque, mas existe bem mais por trás do que aquela atitude automática, do que aquela atitude raivosa, e a gente, quando tem consciência disso, fica um pouquinho mais leve a convivência, né? Então, isso é algo que me ajuda a conviver em ambientes que nem sempre são tão agradáveis. Exatamente, exatamente, é isso aí. Uhum. E muito legal que vocês trouxeram, né, várias estratégias aí da comunicação não violenta para lidar com conflitos e discordâncias. Tem mais alguma estratégia que a gente não abordou, que vocês gostariam de trazer exemplos para mediar esses conflitos, né? Conversas desafiadoras. Às vezes, dentro dos ambientes profissionais, a gente tem conversas muito difíceis,
né? E no momento da emoção, ali no calor, que às vezes aquilo te pega, a pessoa paralisa, né? Então, o que que vocês veem que a CNV traz como prática, que a CNV traz como reflexão para a gente melhorar essa mediação de conflitos ou até a questão do nosso próprio posicionamento quando algo nesse sentido acontece? Pode falar, Estela, pode começar. Não, fala aí. Bom, tudo bem, já não vou ficar nessas, né? Eu assim, até por esse lugar até que eu estava trazendo, assim, só puxando um gancho, assim, é, tirar um pouco a questão do julgamento, né? Assim, eu acho que isso é uma forma bem honesta de lidar com conflitos que a CNV traz, assim. Sair daquele lugar de tentar encaixotar aquela pessoa que está com um comportamento que te desagrada dentro de um julgamento, dentro de um estereótipo, de algo definido ali, que pode até ser comum a outras pessoas, mas que não vai adiantar nada tu ficar dentro daquele raciocínio, assim. Eu particularmente, assim, se eu estou em ambientes profissionais que acabam me gerando esse desconforto constantemente, e aí partindo dessa ideia de que a gente não muda ninguém, né? Se a gente está tentando ter diálogo dentro de uma CNV, assim, que é uma forma que me traz muita segurança de poder comunicar o que eu preciso, porque eu sei que eu estou fazendo isso de uma maneira que não é a fomentar conflito, e mesmo assim a gente segue, né, em situações que continuam nos machucando, a gente tem que ter consciência de que daqui a pouco a gente vai ter que construir um caminho de saída, que nem sempre é fácil, né? Dependendo do contexto da pessoa, é muito complicado, mas é dentro dessa circunstância de que cabe a nós também, né, se afastar daquilo que nos machuca muito. Mas se existe um viés de diálogo, se a gente quer tirar esse julgamento de cima e entender justamente o que é qual é o fato ali, né, que está incomodando, trazer de dentro desse lugar de observação e não de julgamento, né? Acho que é uma forma de lidar com conflito, com aquilo que está gerando controvérsia, gerando discussão, que acalma um pouco, tira a panela do fogo, assim, sabe? E traz para uma conversa e não para uma disputa de certo e errado, de vilão e mocinho, assim, né? Que não acaba agregando a ninguém e nem vai te dar uma sensação de verdadeiro alívio quando tu acabar se afastando daquilo, né? Então, a minha abordagem acaba sendo nesse sentido, assim, daqui a pouco até, se a pessoa tá com essa agressividade, a gente vai escutar empaticamente, daqui a pouco vir com uma linguagem do tipo, tu tá assim por causa daqueles relatórios que a gente não tá conseguindo entregar no prazo, né? Começa a provocar de um lugar em que daqui a pouco a pessoa começa a transbordar a sua necessidade, assim. Não é fácil, né? Não é uma coisa que quem está iniciando na CNV talvez vá ter tanta presença de espírito para fazer, mas é uma forma da gente quebrar aquele funcionamento, né, da pessoa e conseguir entrar num campo mais do sentimento e da necessidade, que é onde a gente se conecta enquanto ser humano, né? Exatamente. Essa questão, eu acho que assim, se tiver uma das principais distinções que a CNV traz, é essa distinção de julgamento e observação, que é a gente poder saber a diferença, porque tá tudo bem julgar, a gente é humano, a gente não vai conseguir viver a vida sem colocar nenhum julgamento sobre o outro. Mas a gente precisa saber a diferença, a gente precisa saber quando é um julgamento nosso e quando é uma observação, um fato. Porque qual que é a principal questão? A gente mistura as duas coisas. A gente acha que o nosso julgamento ele é aquela verdade absoluta. E aí isso que acaba gerando muitos conflitos. Até tem um exemplo recente, assim, de trabalho com uma outra área. Então, pensa assim, uma área de marketing que precisava entregar um monte de coisa para mim, que a gente tinha estabelecido, e eu já tinha perguntado várias vezes e ninguém me respondia, sabe? No online, coisas remotas. As pessoas, daí você manda várias vezes a mensagem, a pessoa não responde.
Gente, aquilo me dá uma coisa de tipo assim, gente, as pessoas não estão me vendo, não estão me ouvindo, não estão me respeitando. E aí eu percebo que tem muito do meu julgamento, tipo assim, eles não estão fazendo o trabalho deles. Eu poderia ir para uma energia de tipo assim, gente, eles não estão fazendo o trabalho deles, eles não são competentes o suficiente, enfim. E que isso é um julgamento meu. Não é o que de fato é a realidade. Às vezes eles estão com mais demandas do que são capazes ali de cuidar. Às vezes a minha mensagem passou despercebida no meio de todas as outras. Tem 1000 outras possibilidades ali. E aí eu consegui perceber, eu falei, gente, estou me sentindo... E aí fui para um lugar, né, da CNV de falar da minha necessidade. Falei, não estou me sentindo vista, nem ouvida, estou precisando de mais atenção aqui para essa conversa. Como é que a gente pode seguir? E aí até eles ficaram super preocupados. Não, mas o que a gente fez? Eu falei, não, vocês não fizeram nada, eu só estou trazendo, assim, como é que a gente pode resolver essa questão. Então, esse lugar, às vezes até quando a gente traz sentimento e necessidades em ambiente de trabalho, tem algumas pessoas que se chocam, porque, né, sentem, nossa, então o que eu fiz? Eu falei, não, não fizeram nada, mas tem algo aqui meu que eu precisava olhar, porque enganchou numa situação minha de não me sentir vista, entendeu? Com outras coisas, outras feridas minhas e outras situações que aquela situação me remeteu, mas não foram eles que fizeram nada. Então, essa ampliação de olhar, da gente poder separar daí o que é um julgamento meu que eu estou fazendo do outro, e poder me conectar com o que é importante para mim, eu acho que faz toda essa diferença. E às vezes é o que a Estela falou, às vezes a gente precisa se cuidar, e tem certas relações que tá tudo bem a gente se distanciar, mas quando a gente está conectado com as nossas necessidades, fica até tranquilo a gente fazer essas mudanças, porque a gente está indo em busca do que atende mais a nós. E todo não que a gente fala para alguém é um sim para alguma necessidade nossa. Então, isso também fica fácil da gente conseguir perceber as escolhas que a gente está fazendo, sabe? Então, a gente sente uma necessidade de falar sim para todo mundo, mas quando a gente está falando sim para todo mundo, a gente está falando não para a gente. Então, como que a gente faz esse equilíbrio, né? Então, enfim. Perfeito. Nossa, perfeito. Perfeito. É a nossa percepção, nosso julgamento versus a realidade. São coisas completamente diferentes, né? A gente sempre fala que dentro de uma mesma história, de um diálogo, a gente tem 3 versões. A nossa, do outro e a verdade. E é exatamente isso, né? Vocês trouxeram isso de forma sublime, com muita maestria. É essa mudança de paradigma que a gente tem que fazer cada vez mais, né? Olhar que a nossa percepção não é a realidade, porque aí a gente parte do pressuposto que eu não sei tudo, né? Que eu estou aqui como um aprendiz, né? A gente traz aí várias habilidades, o lifelong learning, né? O aprendizado contínuo é justamente isso, né? Os estágios da consciência, a gente fala muito dos estágios da consciência na jornada da liderança, que é justamente isso, eu perceber aonde eu estou e como que eu faço para perceber cada vez mais a realidade como ela é e não com a minha única lente de mundo, porque a gente cria, né, as nossas lentes de mundo. E aí, às vezes, a gente fica bravo, fica com raiva, desperta uma série de emoções e sentimentos, né, que às vezes não são reais, mas foi algo, algum gatilho que gerou em nós e gerou alguns sabotadores. Vocês falaram bastante, né, da questão de dizer o não para mim mesmo, é dizer o sim para todo mundo, né? Que está muito ligado com o sabotador da pessoa prestativa, que está sempre presente, que está sempre fazendo, isso gera uma sobrecarga muito grande, né? E a Isabela trouxe aqui, né? Que vocês trouxeram vários nomes de pessoas enquanto vocês estavam falando, então acho que é legal vocês trazerem dicas, conselhos práticos para quem quer começar, para quem quer exercitar essa CNV no dia a dia. Vocês deram muitos conselhos, muitas mudanças de paradigmas, mas tragam, assim, algum conselho mesmo que ajudou vocês quando vocês iniciaram, né? Porque hoje vocês já são experts no tema. Então, é, digamos, mais fácil, né, vocês aplicarem. Mas para quem quer treinar mais, para quem quer praticar mais, o que vocês deixam aqui para o pessoal?
Primeira coisa, a gente é sempre um eterno aprendiz da comunicação não violenta. É difícil dizer que a gente é um expert, porque às vezes as pessoas até criam uma imagem, tipo, às vezes se eu me coloco com mais assertividade, não, mas você não, cadê a CNV, Laís? Cadê a CNV? Eu falei, a CNV faz parte disso, a CNV faz parte da gente ficar conectado com as nossas necessidades e os nossos sentimentos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as imagens que às vezes a gente cria das pessoas que são facilitadoras de CNV, de achar que estão num estado de Buda, de sublimação, enfim. A gente sempre está aprendendo, e isso eu me coloco muito nesse lugar, gente. Estou aprendendo diariamente a praticar a CNV. E aí, dicas, primeiro, faça um curso, tipo um workshop mesmo, que vá praticar, porque só quando a gente começa, é como se fosse aprender uma nova língua, aprender o inglês, você precisa praticar aquilo para você conseguir mudar. Então, pratiquem. Se tiver uma mensagem assim para passar, tentem se conectar com o que está dentro de vocês e sempre que vocês se sentirem incomodados com algo, percebam o que dentro de vocês faz vocês estarem incomodados com aquilo e falem desse lugar. Em vez de falar do que o outro está fazendo, né, do que... tentem expressar o que está dentro. Quando eu comecei a fazer isso, eu percebi muita diferença, porque o outro ele vai para um lugar de te ouvir, é diferente, porque quando a gente fala do outro, né, o outro já vai se defendendo. Então, se essa mudança acontecer, já é uma mudança enorme, que é esse lugar da gente poder tirar as lentes que estão embaçadas e conseguir ampliar um pouco a visão das coisas que estão acontecendo. Então, acho que seria esse meu conselho, Stella. Exato, sempre aprendiz, e uma coisa que eu noto também, que já serve como dica, é que dependendo do nosso nível de exaustão, assim, né, é muito mais difícil conseguir manter uma lembrança do que é uma conversa profunda, assim, né? Normalmente a gente vai precisar se afastar para conseguir realmente praticar de um lugar mais saudável, né? E vai conseguir se escutar primeiro antes de trazer. E além disso, né, a questão de conseguir praticar essa visita interna, talvez até a partir da escrita, assim, algo que me ajuda bastante. Daqui a pouco, enfim, tá sentindo algo, escreve um pouco, vai se familiarizando com isso, né? Quem já é mais familiarizado com autoconhecimento, talvez tenha as suas próprias ferramentas, mas a escrita, para mim, é algo bem bacana, assim. E eu percebo que me ajuda a ter clareza sobre o que realmente eu estou sentindo, assim, sabe? Às vezes, superficialmente, a gente acha que é uma coisa, e aí quando tu começa a dar uma desmembrada naquilo, né? Seja numa terapia, que também é super importante para poder praticar, né? A CNV, a gente consegue chegar na raiz, assim mesmo, como a Laís trouxe, né? E essa lembrança, então, de que sentimentos e dores, inclusive, né? São sinais do corpo de que algo precisa ser escutado, assim. E é comum nessa correria a gente não conseguir ouvir a tudo, mas aquilo que está martelando muito, né? Aquela sensação que está muito presente, aquela dor de cabeça que não vai embora, ou aquela sensação de tristeza, de raiva, vale a pena ter esse olhar mais amplo, né? Conseguir mais aprofundar e ir atrás do que a gente precisa, seja porque é algo que a gente tem que mudar na nossa vida, seja que é algo que alguém próximo de nós pode conseguir nos ajudar de alguma forma a preencher mais o nosso tubinho da satisfação ali relativo àquela necessidade, assim, né? E é isso, eu acho que vale sempre muito a pena, assim. A gente talvez superficialmente vá preferir seguir em alguns padrões, assim, né? Porque parece mais fácil seguir no conforto de agir como a gente vem agindo, nem sempre dá errado, tem coisas que dão certo e tal, mas as mudanças são bem mais profundas quando partem dessa visita interior, assim, nossa, e da consciência de que o outro também tem mais ali do que ele está só demonstrando através de uma fala superficial, assim. É Nossa, isso. perfeito. Perfeito. Muito bom. É Só isso quero aí. complementar uma coisa que eu esqueci, que é super Claro. importante. Tenham redes de apoio. Para a gente conseguir se comunicar desse lugar,
com alguém, a gente precisa estar bem ancorada, assim, sabe? Apoiada por uma rede de apoio que, de fato, oferece escuta para a gente poder conseguir oferecer escuta para os outros. Então, criem redes de apoio de pessoas, sabe? Par empático, que você possa, de fato, trocar e ter uma escuta empática das suas questões, porque isso ajuda você a se esvaziar e conseguir estar presente para outras pessoas. Então, esqueci de falar disso. E até trazendo ali que a Antonella trouxe, né? Escrever no modelo CNV também é bem legal. Esses 4 componentes que a Antonella botou no chat, né? No chat. Eu me lembro que na época que eu fiz o curso de novo, a primeira vez em 2019, eu estava numa relação que eu precisava praticar muito, assim. E aí eu escrevia todos os diálogos usando os 4 elementos e ficava repensando. Hoje em dia é um pouco menos desse lugar, assim, mas ainda assim, sempre que eu olho para eles, eu percebo que poderia estar me ajudando se eu incluísse mais algum elemento naquela conversa, né? Então, assim, partir desse lugar é como assim, fazer um bolo, né? No começo, tu vai olhar todos os passos da receita, vai ter que repetir, até que tu tem mais segurança de daqui a pouco não precisar escrever antes. Mas se basear por ele ajuda bastante. Perfeito. É treino, né, gente? Tudo na vida é treino. Quando a gente fala de habilidades humanas, é muito isso, né? É a gente treinar, desenvolver. Nunca vai ser perfeito da primeira vez, mas pode ser melhor, né? Então, é muito legal quando a gente faz esse treino, porque aí a gente vai trazendo cada vez mais a prática, né? E aí que a gente vai realmente criando o hábito. Então, nas primeiras vezes vai ser robótico, às vezes você vai ter que ler no papel quando você for treinar e falar para alguém, né? E eu já fiz isso muitas vezes, e assim, questão de posicionamento, né? No começo da minha carreira, eu escrevia e falava, e às vezes até lia, mas depois de um tempo começa a se tornar muito mais natural, e acaba se tornando esse hábito. E aí que a gente começa a trazer essa maestria, e para todas as habilidades humanas, né? Então, hoje, a gente falou aqui não só de comunicação não violenta, a gente não falou só de comunicação assertiva, a gente falou de estratégia, a gente falou de posicionamento, a gente falou de negociação, a gente falou de pensamento analítico, né? A gente trouxe várias habilidades humanas que são as habilidades do futuro, resiliência, né? Que são as habilidades mais exigidas no mercado de trabalho, dentro das empresas, né? Ou também se a gente é empreendedor. Então, é muito legal quando a gente traz tudo isso. Então, para quem ainda não está na nossa comunidade, eu vou deixar aqui no chat para vocês participarem. A nossa comunidade sempre está se ajudando. Esse foi o nosso primeiro experimento com uma live da comunidade para a comunidade. Então, é muito legal que vocês participaram. Eu agradeço a presença de todos e todas vocês aqui hoje. Também vou deixar para vocês o convite para participar da terceira jornada da liderança humanizada, né? E quem ficou aqui até o final ganha presente, que é o nosso voucher de 10%, que vocês podem usar, coloquei aqui no chat, Live 10, para usar na jornada da liderança humanizada. Quem quiser saber mais, pode me procurar nas redes, pode me mandar o WhatsApp, vou deixar aqui também meu número. Essa comunidade que a gente cria aqui e se ajuda é super legal. A gente tem vários gerentes de RH, profissionais, né, que trabalham com desenvolvimento humano, e a gente sempre está se apoiando, um indica o outro, um leva o outro para as empresas. Então, esse é o nosso propósito no Human Skills Manifesto, criar essas pontes, aproximar pessoas e realmente trazer essa humanização para o mundo, que a gente está precisando bastante, né? Esse caminho aí do meio, que muitas vezes a gente vê tão polarizado, mas a gente falou muito aqui hoje sobre essa ressignificação, essa mudança de paradigma, essa mudança de mindset, que é isso que realmente faz a diferença. E tem uma coisa que eu sempre falo, que a mudança sempre parte da gente mesmo. Então, sejam a mudança que vocês querem ver no mundo, começando por vocês, né? Personifiquem essa mudança, sejam espelhos, porque o time é sempre o reflexo do líder. O ambiente no qual a gente está inserido é o nosso reflexo.
quando a gente coloca o nosso DNA, quando a gente coloca essa cultura que a gente quer ver de mudança, de atitudes positivas, de aprendizado, né? De ser esse eterno aprendiz. Então, usem e abusem da CNV. Deixamos aqui também para vocês, a Laís também está dando um presente para vocês, uma mentoria de comunicação para relacionamentos. Também vou colocar aqui o link no chat para vocês também acessarem. É muito legal. Aproveitem essa oportunidade que a Laís está deixando. Laís, não sei se você quer... Eu estou oferecendo, na verdade, 2 sessões de mentoria. Eu vou escolher 2 casos. Então, quem tiver interesse em ter uma mentoria de comunicação para relacionamento, pode ser em dupla, né? Então, você e uma pessoa que você gostaria de trabalhar em conjunto ou individual. E aí, a ideia é que preenche o formulário e aí eu vou selecionar 2 casos para receber essa mentoria gratuita. Tá bom? Aê, que linda! Obrigada, Laís. Obrigada aí por esse presente tão legal para a comunidade. Aproveitem, pessoal. É uma super, super, super maravilhosa oportunidade para vocês se desenvolverem. Obrigada, Laís, por ofertar isso para nós. É muito bacana aí quando a gente faz essas trocas, porque todo mundo cresce. A gente cresce como facilitador, como treinador, como mentor, e as pessoas que participam também, né, sempre crescem por aí. Então, fazendo uma menção às nossas empresas, embaixadoras, né, a gente tem várias empresas que acreditam no nosso trabalho, acreditam no manifesto, também são nossos clientes, então, sempre passo aqui esse slide. E para não deixarmos esse momento passar, eu queria tirar uma foto com vocês. Queria pedir, será que vocês podem abrir a câmera aí rapidinho, só para a gente tirar uma fotinho? Agora é a hora que algumas pessoas fogem. que não gostam de abrir câmera. Gente, super... se respeitem também, né? Quem não quiser abrir, tá tudo Exato. certo. Quem não quiser abrir, não puder abrir, também tá tudo bem. Aê, muito bem. Obrigada, pessoal. Foi um grande prazer estar aqui com vocês hoje. Obrigada pela participação, pelo engajamento, pela colaboração. Laís e Estela, maravilhosas. Muito obrigada pela participação, por tudo que vocês contribuíram, nos ensinaram hoje, porque foi muito, muito, muito rico. E com certeza as pessoas que participaram hoje vão sair melhores do que entraram, né? Então, uma salva de palmas para todo mundo. Obrigada aí pela participação. Pessoal, fiquem aí, boa noite para vocês. Foi maravilhoso. Obrigada. E estejam sempre com a gente, que a gente sempre está trazendo esses conteúdos de altíssima qualidade. Valeu, pessoal. Obrigada, gente. Boa Obrigada, noite. gente. Obrigada. Quem quiser entrar em Obrigada, contato também, Antonella. vou chamar. Beijo. Sigam nas redes, a Laís e a Estela. Isso aí.